Você conhece o Otto? Não? Tudo bem, vou te explicar essa história. Mas antes eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo aqui nesse programa, onde nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós a cada dia, crescendo um pouquinho de cada vez. Porque o nosso alvo é conhecer cada vez mais a Deus e torná-lo conhecido por onde a gente passar. Meu nome é Thiago Mesquita e é um prazer estar aqui com você. A Man Called Otto. Esse é o título do filme em inglês, estrelado pelo Tom Hanks, em janeiro de 2023. Um filme excelente que eu recomendo para você. Em português ele tem outro título, O Pior Vizinho do Mundo. É um filme excelente que você vai gostar muito. Essa simples diferença de título já daria uma boa discussão que fala um pouco sobre cultura. Mas, antes disso, eu quero dar um resumo para você do que é a história desse filme, sem dar spoiler. Fica tranquilo, não vou atrapalhar o seu filme. Mas é importante você entender. Ele foi uma recomendação para nós do pastor Paulo Borges Júnior, um grande amigo. Ele estava aqui nos Estados Unidos e ministrou uma palavra para nós sobre a solidão na velhice, especialmente aqui na América, nos Estados Unidos. Como isso é um desafio enorme, né? Onde idosos com os filhos já formados, distantes, com a vida estabelecida, se sentem sós quando não têm um apoio e se tornam pessoas deprimidas, às vezes aborrecidas, né? E o Paulo Júnior deu a palavra citando isso para nós. Logo em seguida ele viu o filme e falou: olha só, justamente sobre aquilo que a gente falou, indicou o filme e eu fui muito ministrado por esse filme, recomendo também para você. O Otto, ele é um americano emburrado, pensa no americano grilado, aborrecido, que implica com tudo, legalista, tudo tem que ser na norma, na risca, né? Lá no condomínio tudo ele segue perfeitamente. Se alguém faz alguma coisa contra, ele já fica bravo e ele dá má resposta para as pessoas. Ele é grosso, muito correto, mas ao extremo, e extremamente também sério, rude. Ele vive sozinho, já é um senhor de idade, e o filme começa logo no início ele planejando suicídio. Mas fica tranquilo que é um filme de família, nós assistimos em família aqui, foi muito bom, pode assistir que você vai gostar. E o Paulo Júnior ressaltou isso, nos lembrando de ter esse olhar para o nosso próximo, e especialmente aos idosos, né? Mas não só isso, pensando nas características desse filme, né, ele nos ensina muito a como ver as pessoas com uma ótica diferente, ter um olhar diferente nas situações, mudando a nossa lente e tomando cuidado com os nossos julgamentos. Quantas vezes a gente já vê as pessoas e julga e fala assim: com esse eu não quero nem estar perto, esse eu quero manter distância, essa pessoa tem uma energia muito ruim. Você já deve ter ouvido isso de alguém, quem sabe já até pensou isso, né? E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Tem gente que fala aquela questão da média. Você é a média das 5 pessoas com que você anda. Você já ouviu isso? Então ande com pessoas boas, pessoas acima da média, pessoas que te puxam para cima, pessoas melhores que você. Não estou falando contra isso. Mas se a gente fica muito focado nisso e a gente fecha o nosso coração para outras situações, como que a gente vai influenciar as outras pessoas que estão fora dessa média? Como que a gente se dispõe a alcançar graça de Deus e favor em servir pessoas que de repente não têm nada para nos oferecer? Nós um dia estivemos nessa situação, onde precisamos da graça de Deus, do amor, e fomos acolhidos. E agora a gente tem que repartir isso, a gente tem que entregar esse amor para pessoas que também não são merecedoras. Quem é que é merecedor desse amor? Não estou dizendo que você não tem que ter pessoas de referência que vão te ajudar, te puxar para cima, te ensinar. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas também cuidado com os extremos, cuidado com o foco em extrema performance que pode cegar os seus olhos para aquilo que está ao seu redor. Às vezes o que a gente precisa é ter um olhar mais compassivo, um olhar de compaixão, um olhar como Cristo olharia, como Ele olhou por nós, para nós. E é interessante que aqui nós temos um Otto conosco. Assim que a gente se mudou para o condomínio, logo nós vimos um vizinho que tinha todas as características do Otto, menos a organização. Infelizmente, alguém aparentemente deprimido. Alguém que os traços, os sinais mostram também solidão. E alguém rude, grosso. Eu lembro que eu sempre olhava para ele e falava assim: esse senhor ainda vai me cumprimentar.
e a gente já tinha assistido esse filme do Otto, eu falava aqui com a minha família, esse é o nosso Otto. Nós vamos insistir com ele e vamos amolecer esse coração, pela graça de Deus, não por nós, mas o Espírito Santo vai nos usar nesse processo. E eu sempre o cumprimentava e ele sempre grosso, não cumprimentava. Às vezes ele no máximo ele falava, né? Eu falava em inglês, ele só fala em inglês, mas eu sempre falava um oi, um bom dia, alguma coisa, e ele às vezes desviava para não olhar. Com o passar do tempo ele começou só a olhar e só levantava a cabeça. Como eu disse, às vezes ele resmungava, e depois ele começou a responder. Só que ele respondia com muita grosseria, um tom agressivo, good morning, e fechado. Só que em algumas vezes a resposta não era tão agradável. Teve uma vez que eu falei para ele, bom dia, em inglês, né? E ele falou, bom dia por quê? Não tem nada de bom hoje. E começou a reclamar de um monte de coisa. E aí eu só sorrindo, escutando ele reclamar, e ele reclamando. Eu falei, não pensa assim não, você vai ter uma boa semana. Passou um tempo, eu conversando com ele, novamente falando um novo bom dia, na outra semana. E ele, não, tá bom, nada. E começou a reclamar de outras coisas. O pessoal do condomínio fez isso e não sei o que e tal. E começou a reclamar um monte de coisa. Aí eu falei, e eu sorrindo, ouvindo, falei, o senhor vai ter um bom dia, uma boa semana, vai dar tudo certo. Aí ele olhou e falou assim, você falou isso pra mim semana passada. E saiu. Mas ele começou a amolecer aos poucos, de leve. Né? Mas ainda com um tom muito firme, com uma expressão aborrecida. E eu coloquei isso no meu coração, falei, Deus, o Senhor colocou esse Otto aí do nosso lado, eu quero ser bênção na vida dele. E eu trouxe essa história para você, real, porque ontem aconteceu uma situação muito interessante. Ontem a gente saiu para fazer uma caminhada, eu, minha esposa e meus filhos, e meus filhos saíram de bicicleta e eu e a Adriana saímos andando a pé, mas no finalzinho do dia, eram umas 6h30, 7 horas da noite, mais ou menos. E enquanto a gente fazia essa caminhada, ele passou afoito, olhando pro chão com os cachorros. Ele tem 2 cachorros, é só ele e os 2 cachorros. E ele passou um pouco ansioso, nervoso, e eu falei pra ele, tudo bem, olá. E ele olhou e falou assim, não tá tudo bem. Eu perdi minhas chaves. E ele começou a gritar, eu perdi minhas chaves, eu não sei cadê, e agora eu não sei como que eu faço, eu não consigo entrar no meu apartamento, não tem como abrir, eu vou ter que dormir no carro. E começou a colocar um monte de situação, eu vou ter que dormir no carro com meus cachorros, e eu não tenho como tomar banho, como é que eu vou pro trabalho amanhã? E começou a despejar um monte de coisa. Eu falei, calma, nós vamos achar a sua chave. E falei sorrindo. Ele, eu tô procurando aqui, já tem um tempo e tal. Eu falei, calma, nós vamos te ajudar a achar a sua chave. Fica calmo, tá tudo bem, fica calmo. Na hora que eu falei pra ele, fica calmo, ele, é fácil pra você falar, né? Eu não vou ter onde dormir, eu vou ter que dormir no carro. E começou a reclamar de novo e tal, e saiu pra lá. E eu e a Adriana continuamos ali pra terminar a nossa caminhada, tava começando a chuviscar nesse momento. Um chuvisqueirinho bem de leve, mas como tá muito quente, esse chuvisqueiro não incomodou. E aí nós terminamos a nossa caminhada, eu falei pra Adriana, chamei o Felipe, falei assim, vai olhando aqui, vamos ver se você acha. A gente saiu fazendo um caminho todo procurando essa chave e tal. E aí a chuva foi aumentando, a Adriana falou, já vou entrar com os meninos. Eu falei, tá bom, eu vou continuar procurando essa chave. E no meu coração, eu falei assim, Deus, me ajuda a achar essa chave. Eu quero achar essa chave para alcançar o coração desse homem. Eu quero achar essa chave para mostrar a graça do Senhor, bondade, favor do Senhor com ele. Não por mim, não que eu sou bom, pelo contrário, eu não preciso de nada com ele, nem ele de mim. É uma questão de revelar o Senhor. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui? Tornar Deus conhecido às pessoas? O que adianta a gente conhecer mais a Deus e não refletir isso? E eu comecei a falar com Deus sobre isso na oração, enquanto eu procurava essa chave. Eu falei, Deus, me mostra, me mostra. E aí no que eu estava procurando, ele veio de novo, cruzando, também procurando no sentido oposto. E aí ele chegou perto de mim e falou assim, e aí, achou ele? Não, eu tô procurando ainda. E ainda bravo, mas um pouco mais tranquilo, que ele viu que eu estava procurando com ele. E aí eu falei assim, o senhor já olhou dentro do carro? Ele falou, não tá no carro. Eu fui no carro já, não tá no carro e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu fui andando com ele, ainda procurando, olhando pro chão. E eu continuei perguntando. Falei, mas teve uma vez que eu deixei uma chave cair debaixo do banco. E eu procurei tanto e não achava. Até que eu encontrei, ela tava lá no cantinho debaixo do banco.
E eu tinha procurado em todos os lugares ao redor, mas eu não tinha dado atenção devida no carro. Quem sabe não tá lá? E ele ficou bravo, tipo assim, eu olhei e tal, e começou a reclamar, falando, e ele fala muito firme, muito grosso, né, muito rude o jeito, parece que ele tá brigando com você quando ele fala. Aí ele, você tá duvidando? Quer ver? Vamos lá ver. Aí ele abriu o carro e eu olhando assim dentro do carro, procurando, só que o carro muito bagunçado, um lixo assim. É como se ele morasse dentro do carro, né? Cheio de caixas, cheio de papéis, cheio de muitas coisas, muitas. É como se ele estivesse em constante mudança. Muita sujeira, e fiquei até constrangido de ficar olhando demais, porque eu sabia pelaquela bagunça que aquilo também constrangia ele. E em cuidado dele eu não queria ficar ali revirando aquilo, né? Muitos papéis, documentos, tanta coisa, como eu disse, como se fosse o depósito dele. E aí, eu já olhei, já procurei, eu falei, você já procurou aqui embaixo? Eu procurei, quer ver? Aí ele olhou assim, aqui ó, no keys, no keys, ele falando em inglês, não tem nenhuma chave aqui. Eu pegava uma caixa, olhava embaixo e tal, ele olhando pra frente assim, e aí eu vim olhando por trás e olhei por cima do banco e vi a chave. Falei, ali a chave. Ele, quê? Sério? Falei, é ali a chave. Aí abri a porta de trás, peguei a chave. Ele pegou a chave, falou, rapaz, aí ele mudou a expressão, desceu o ombro assim, que estava tenso, relaxou e falou assim, você achou minha chave, bem que você falou que estava no carro. Mas eu já procurei, começou a justificar. Mas eu já tinha olhado, porque... E começou a contar como que eu poderia perder uma chave, um molho de chaves tão grande, tinha umas 20 chaves lá. E começou a falar tanta coisa, eu falei, calma, tá tudo bem, calma. Acontece, eu também aconteceu comigo, eu já deixei uma chave cair no carro assim. E eu fui acalmando ele. Até que eu falei pra ele o seguinte, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu orei pra encontrar essa chave. Eu pedi a Deus que me mostrasse onde essa chave estava. Enquanto eu estava procurando pela grama com você ali, eu estava falando com Deus, eu falei assim, Deus, nos ajuda a achar essa chave. E eu ia ficar procurando com você até a gente encontrar, eu sabia que a gente ia encontrar. E Deus respondeu essa oração. E aí eu fui falando de Jesus para ele falou que na infância ele era adventista, mas não ia na igreja, porque não precisava de ir para a igreja para ser uma pessoa boa, e começou a falar um monte de coisa. Eu falei, não é sobre igreja, é sobre o amor e cuidado de Deus com você. É sobre Deus tem um olhar para você. Você é precioso. Você é importante. Deus se importa com você. É sobre isso. E Deus escuta as nossas orações. E eu dei um testemunho para ele sobre um exemplo onde Deus escutou uma oração minha aqui numa situação muito interessante. E começamos a conversar. O que eu quero dizer para você aqui é que uma porta foi aberta. Uma oportunidade surgiu. Uma situação aconteceu para que houvesse um romper nesse sentido. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que Deus estava preparando algo ali. No fundo, eu já sentia isso. E eu quero te falar, às vezes, a gente está olhando para as pessoas com um julgamento e não com compaixão. E a gente perde a oportunidade de fazer diferença na vida delas. E isso também nos edifica. Isso também reforça em nós a alegria dessa salvação. Porque quando a gente começa a espalhar e fazer diferença, né, com essa mensagem, isso volta para nós, isso nos enche, isso transborda em nós. Às vezes você está triste, às vezes você está se sentindo deprimido, às vezes você está olhando para coisas do seu dia a dia que são distrações e às vezes nem são tão grandes assim. Como essa chave, desesperado, não vou encontrar, e agora? E ele começou a falar assim, a hora que a gente achou a chave, ele falou assim, eu já estava pensando que eu ia perder o emprego, porque eu não ia ter como tomar banho, e amanhã como que eu ia trabalhar, eu só estou aqui com o meu carro e meus cachorros, e eu também naquele molho de chaves tinha uma chave do trabalho que era importante, se eu perdesse essa chave, eles iam ficar bravos comigo, e ele começou a viajar assim num monte de consequência negativa decorrente daquela chave que ele não tinha encontrado. E foi longe a mente dele, assim, com muito desespero, e ele falando rápido. Às vezes você está assim, às vezes nós ficamos assim, olhando para os problemas de uma forma tão grande que a gente não vê que pode ser mais simples, que a gente só precisa parar e ouvir a voz de Deus e perguntar, Deus, me dá direção,
Aonde que é? Aonde está essa chave? Aonde que eu preciso focar minha atenção? E conversando com ele depois disso, que aí abriu uma oportunidade, como eu disse, então nós continuamos conversando ali debaixo da chuva, né? E a conversa foi longa. E ele me disse assim, começou a contar parte da história dele, né? Do passado, das coisas que ele perdeu, do que ele tinha e tal. E ele falou assim, hoje eu moro sozinho, só eu e meus 2 velhos cachorros. Um com certeza não passa desse ano, que já tá bem velhinho mesmo, com dificuldade de andar. E eu moro sozinho aqui nessa casa. E moro num colchão no chão, não tenho móveis, não tenho nada, não recebo ninguém, sou sozinho ali. E começou a reclamar, falar um monte de coisas, né? E eu fiquei pensando, nesse momento eu não disse nada, fiquei só o escutando e pensando, olha como que é a nossa perspectiva em relação aos recursos que estão à nossa disposição, em relação àquilo que Deus nos entregou de graça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há 1 ano atrás eu estava na mesma situação que ele, não emocionalmente, mas no sentido de posses, no sentido de estar apenas com um colchão no chão, sem nada. 1 ano atrás, nem esse colchão a gente tinha. Nós estávamos com um colchão de ar emprestado de um amigo, né? E a nossa casa vazia, também sem móveis. Apenas essa semelhança com ele que eu estou relatando. Porque a gente tinha muitos amigos, muitas coisas. A nossa mudança para cá foi um grande desafio. Foi algo que não foi programado, previsto, não foi contabilizado e falado assim, precisamos de tanto, vamos fazer assim, assim, assado. Foi um sopro de Deus, uma voz que nós percebemos como uma brisa suave e dizemos sim. E Deus foi dando sinais atrás de sinais, e a gente obedecendo e abrindo mão de coisas que para nós a gente achava que tinha valor e de repente a gente começou numa situação totalmente nova. E eu lembro que a gente não tinha colchão, a gente estava dormindo em colchão de ar por mais de 1 mês. Minhas costas já estavam doendo, né? Por mais que foi um grande favor esse empréstimo desse colchão, poxa, mais de 30 dias num colchão de ar não é tão fácil. Aí nós começamos a pensar que a gente precisava de comprar um colchão. Nós conseguimos comprar um colchão, mas não conseguimos comprar as camas. Então todos nós dormíamos em colchões no chão. E eu estou falando isso há 1 ano atrás. Nada tão distante. Só que Deus foi provendo de uma maneira tão maravilhosa e superabundante, a gente começou a ganhar de tudo. Ganhar como? Alguém chegava aqui, quero te dar isso. Não. Grupos de doação. Se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, que Deus prospera e abençoa esse povo por isso, é pela generosidade. Coisas que no Brasil a gente ia querer vender como usado e vender caro. Aqui também tem os grupos de venda de usado, vendas de garagem, coisas assim. Mas aqui se doa muito, principalmente coisas usadas. Se eu tenho um móvel e eu compro um móvel novo, por que eu vou vender aquele? Eu dou aquele e pego um novo para mim, coloco no lugar. Isso tem uma relação com o consumismo que pode ser negativa, mas eu não estou falando do consumismo, eu estou falando do lado não de querer ter sempre o mais novo, não é isso. Do lado de se desprender do que tinha para entregar em favor de alguém. E aqui, como também na Europa, eu já tinha ouvido falar isso quando eu era criança, você consegue montar uma casa com lixo. Lixo considerando que essa doação é um lixo, algo que a pessoa coloca ali na porta de casa, não quero mais, e está à disposição para quem quiser pegar. Num grupo de doação, nós ganhamos a nossa mesa de jantar, com cadeiras e com tudo. Um amigo depois nos doou sofá e 2 poltronas. E aí as coisas foram acontecendo. E a gente foi ganhando tudo. Quantas coisas eu não peguei na porta do lixo? Olha só que interessante. É um conceito muito diferente. Tá vendo esse cenário que você está vendo aqui? Esse cenário que está compondo? Essa mesa veio de um grupo de doação e esses nichos que estão aqui atrás, não os livros, claro, mas o nicho que está atrás, eu peguei lá nesse dumpster, nesse lixo, na porta do lixo que fica. O pessoal coloca as coisas de doação, coloca de um jeito arrumadinho, onde você vai lá e consegue pegar o que você quer. Isso foi uma mudança na minha cabeça de algo que eu falava assim, como assim? Eu nunca tinha experimentado ou visto algo assim.
E essa é a realidade da maioria das pessoas, dos imigrantes que chegam aqui. E nós temos aprendido com isso. Generosidade. Mas o que isso tem a ver com a história do Otto? Ele não chama Otto, mas nós vamos chamar de Otto por respeito, eu sei o nome dele. Mas claro que eu não vou citar aqui. E o Otto me falando assim, eu só tenho um colchão, não tenho nada, não tenho móveis. Minha casa é vazia. E ele mora aqui há tantos anos, ele é americano. Se eu cheguei agora, tem um ano, imagina ele. Tudo isso que eu peguei para mim, para preencher a minha casa, tudo isso estava também à disposição para ele. A cama, eu peguei também lá, nesse centro de doações. Eu falo para os meninos, vou lá no centro de doações. E esse centro de doações, na verdade, é do lado do lixo, onde as pessoas colocam esses móveis usados. E eu peguei a cama estava toda desmontada, eu vi aquela ferragem lá, falei com o Felipe, eu lembro direitinho, falei, filho, eu acho que essa cama é a cama que eu tô precisando. Acredite você ou não, na semana anterior, eu estava pesquisando por camas, a gente já tinha comprado o colchão, já tínhamos ganhado camas para os nossos filhos, que foi um presente do avô, e agora eu falei, nossa cama a gente precisa comprar, a minha e da minha esposa, a gente estava com o colchão no chão ainda. E eu olhei algumas camas, e essa cama custava mais ou menos $200. E eu olhei e falei assim, vou comprar essa cama. Agora não, vou esperar. Mas eu ainda vou comprar essa cama. E eu olhei, escolhi, falei, essa aqui que eu quero. Na semana seguinte eu passei e vi essa cama lá, de doação. Eu vi as ferragens assim de longe, falei, parece a cama. Chamei meu filho logo, já estava à noite, na hora que a gente chegou em casa. Falei, vem cá comigo, corri, peguei umas ferramentas em casa. Fomos lá, desmontamos essas ferragens e eu cheguei e montei uma cama perfeita, limpa, arrumadinha, de ferro, que é a nossa cama. Não só isso, tanta coisa na nossa casa reflete isso. Uma fase, é claro que nós temos desejo de comprar as nossas coisas e poder fazer isso para outras pessoas. Entregar aquilo que nós recebemos um dia e atualizar as pessoas com coisas que já não nos servem mais, ao invés de vender tudo, entregar. As pessoas doam aqui TV. As nossas TVs são de doação. E olha só, isso é um aprendizado muito grande. Mas o que eu quero te dizer, e eu já disse, é que o Otto tinha acesso a tudo isso. Tem ainda. Sempre que a gente passa, na hora que entra no condomínio, a gente vê essas coisas. E é um bom condomínio. Nós estamos num bairro nobre. Um condomínio que tem quadra, piscina, academia, um office, tudo muito arrumado. Ele mora nesse ambiente, mas ele escolheu, no meio desse ambiente, ter uma vida medíocre, uma vida de escassez, uma vida muito aquém, não acessando os recursos que estão disponíveis para ele. Não digo nem em relação à mentalidade. Mas eu não falo isso o julgando. Eu não falo isso como quem está falando, tá vendo? Ó, você não pode ser assim. Não. Eu falo isso entendendo que às vezes nós estamos na mesma situação sem perceber. Na mesma situação espiritual de repente. Tantas coisas que Deus nos colocou à disposição. Tantas bênçãos, tanta coisa rica que Deus disponibilizou para nós. E a gente não acessa. E fica reclamando. Eu não tenho nada, eu não tenho cama, eu não tenho móveis, eu não tenho amigos. Mas o que a gente faz por isso? Tá tudo lá. A mesma cama que eu peguei, ele podia ter pego. E semanas depois tinha outra, e outra, e outra. Tantas coisas estavam lá. E ele simplesmente não acessou, ou não quis acessar. O que está à sua disposição que você não está acessando? O que Deus já disponibilizou para você que você não está percebendo porque você está com um olhar negativo, um olhar triste, um olhar deprimido, um olhar de falta e não de sobra, um olhar de quem pensa apenas naquilo que não tem e não agradece pelo que tem, um olhar de quem não abre o sorriso para as pessoas, mas olha sempre com firmeza, com exigência. Assiste esse filme do Otto. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Isso é poderoso. Mas não assista apenas julgando como quem é o Otto que eu vou encontrar.
Quem sabe, em algumas áreas da sua vida, você está agindo como o Otto, se fechando. Mas se com você está tudo bem, se você está numa boa fase, e quem sabe de crescimento, espero que sim, você também tem conseguido ter um olhar de compaixão para as pessoas. Você tem conseguido olhar com amor e entender as necessidades e falar para Deus: eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser. Você tem se disposto? Os talentos que Deus colocou na sua mão, você está conseguindo multiplicar? Ou você está enterrando e reclamando? Tudo que o Otto precisava é de alguém que se aproximasse. É de alguém que desse um sorriso, que insistisse em tratá-lo bem, que insistisse em mostrar uma perspectiva diferente. E não de pessoas que apenas o julgam e passam de lado. Deixam. Cara aborrecido. Não quero nada com esse cara. O problema dele, quem está perdendo é ele. Claro, quem estava perdendo era ele. Mas o que Deus colocou no meu coração em favor dele? O que Deus dispensou na minha vida para transbordar na vida dele? Lembra agora aí alguém na sua família, no seu trabalho, quem sabe na sua casa, que de repente seja um Otto para você. Que de repente seja alguém que te desafia a ir além pensando no outro. E não apenas pensando nas suas necessidades. Pensando em fazer algo por alguém que não tem a menor forma de te retribuir. Simplesmente porque você é. Simplesmente por quem você é. Pelo que Deus fez de você. Quem sabe, não é isso que você está precisando para encontrar mais alegria no seu dia. Mais motivos. Deus nos chamou para sermos ministros do Evangelho. E a palavra que eu dei para o Otto, que eu abri no meu celular na Bíblia, para mostrar para ele, naquele dia que Deus colocou no meu coração, ontem, eu quero compartilhar com você que também está lá em Mateus 11, versículo 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. E essa é a palavra que eu queria que você espalhasse, que você compartilhasse com as pessoas, trazendo leveza. O Otto precisava de leveza no dia dele. Precisava de alguém que pudesse olhar com uma perspectiva diferente e trazer esperança. Sem pressão. Será que é isso que você está precisando também? De ser mais leve, tirar um pouco dessa pressão, desse jugo, desse fardo, dessa responsabilidade. E aí a gente começa a ouvir as coisas. Meu Deus, não está dando certo, está errado, ia acontecer isso, vou perder meu emprego, vou fazer isso. Calma, calma. Seja leve, seja leve. O Pai do céu, o nosso Pai, cuida de mim e cuida de você. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe das suas necessidades, dos seus desafios, e Ele quer te abençoar. Ele quer cuidar de você. Ele quer te fazer ir além. Mas você precisa descansar. Descansar no Senhor e ver as coisas com uma perspectiva diferente. Não só as pessoas, mas também você. Veja sim as pessoas com outra perspectiva. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Mas também seja leve com você. Pare e avalie a sua vida com outra perspectiva. O que eu estou pegando pesado demais? Eu só preciso de acalmar, buscar a direção de Deus e olhar. E pode ser que a resposta está ali, no meio das coisas que eu não percebi. Deixa Deus ministrar no seu coração essa palavra. E seja uma bênção por onde você for. Eu quero aproveitar e citar algo que eu escutei um tempo atrás, que uma pessoa no vídeo falava assim: se você assistiu esse vídeo até aqui, até o fim, e não curtiu, isso é ingratidão. Você precisa ser grato e dar pelo menos um like que não te custa nada. E se você ficou um pouquinho mais grato ainda, você comenta, gasta 5 segundos, 10 segundos do seu tempo e deixa um comentário aí.
E se você ainda tem uma perspectiva de alguém que não só recebeu, mas também quer transbordar isso na vida de alguém, compartilha. Você sabe o que você precisa de fazer. E se você quer receber mais informações como essa sempre, então se inscreva. E faz sentido isso, né? Eu ouvi isso e estou repetindo para você porque eu entendo isso também, né? Eu faço isso para abençoar pessoas. Separo meu tempo e faço com muita dedicação, porque eu entendo que isso é um talento que Deus colocou nas minhas mãos para ser multiplicado. Multiplica seu talento também e faça parte disso comigo, curtindo, comentando, compartilhando, para que juntos a gente possa alcançar muita gente e abençoar muitas pessoas com a palavra de Deus. Deus te abençoe.